Sábado, 3 da tarde, hora de estudo bíblico, café e teologia. E aqui estamos nós para mais uma tarde de estudos bíblicos. Hoje é uma gravação, mas normalmente eu estou com vocês ao vivo. De qualquer forma, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio, tentar manter a mesma dinâmica aqui de todo sábado à tarde, mesmo ao vivo com vocês. O que muda basicamente é que não tem os comentários ao vivo, mas deixa aí seu comentário, participa, faz questão de responder, marcar seu comentário aí com um gostei, e assim nós seguimos todos os sábados. Você já ouviu falar que Jesus tocou o esquife, que Jesus tocou o cadáver, que Jesus tocou foi um caixão? Já ouviu falar nisso? Outro dia eu vi um pregador falando sobre isso, de que Jesus tocou o esquife, mas não poderia ter tocado o esquife, porque ele era um nazireu, e a lei do nazirado, né? A lei do nazireu proíbe que isso aconteça. Então, vamos entender o que aconteceu aqui nesse tocar o esquife. Então, aqui estamos nós para isso. Tá? É Lucas capítulo 7, tem sua Bíblia aí? Deixa no ponto, se não, eu coloco na tela de qualquer forma. E assim podemos acompanhar juntos, tá? Antes disso, considere se tornar um aluno, uma aluna recorrente da Escola Excelsius de Teologia. Vai aprender comigo 30 matérias, olha só, 30 matérias que compõem uma grade completíssima de teologia, vai te ajudar no seu ministério, no seu conhecimento bíblico, especialmente para você que é pregador, professor de escola dominical, líder de departamento na sua igreja. Vem cá estudar comigo. As aulas são toda sexta-feira, das 8 às 9 da noite, ao vivo. Você paga R$20 por mês, tem acesso às aulas gravadas, tem o grupo de apoio, tem material didático, enfim, é irrecusável essa proposta. Clica aí no primeiro link na descrição desse vídeo, faça parte da minha escola teológica, será muito bom ter você estudando aqui comigo. Vamos então para o nosso estudo de hoje, Lucas capítulo 7, deixei aqui no ponto para você. O capítulo 7 começa com Jesus falando do centurião de Cafarnaum. Jesus não, né? Começa com a história lá do centurião de Cafarnaum. Todo mundo conhece muito bem a história, mas o nosso ponto está um pouco mais adiante no capítulo, aqui na história da viúva de Naim, que muitos de vocês já conhecem a história, mas aqui vamos meditar sobre ela um pouco mais. Tá? O que acontece aqui? Jesus chega e está acontecendo um velório. Tá? Vamos seguir aqui no versículo 11, acho que dá para a gente ler tudo aqui. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão seguiam. Quando chegou perto da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único da viúva, e uma grande multidão acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. Lá no 14, aproximando-se Jesus, tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. E os que... Vamos analisar direitinho aqui. Agora ficou bom. Olha o 15. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar e o entregou à sua mãe. Opa, peraí. Cadê o esquife? Cadê o esquife, que é o título dessa transmissão que está aí na tela, né? Cadê o esquife? Bom, eu estou acompanhando com vocês na Bíblia Almeida do século 21. Eu gosto dessa tradução para trabalhar os estudos com vocês aqui. É uma tradução mais recente, tá? É uma edição mais recente da Bíblia, mas se eu olhar as traduções clássicas, eu vou encontrar o esquife. Eu encontrei, por exemplo, na Bíblia Revista e Corrigida. Será que foi nessa? Lá no 14. Aqui, ó, versículo 14 da Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Tá aqui, ó.
e, chegando-se, tocou o esquife. Uma tradução mais clássica, né? Um pouco mais antiga, e eu encontro esse esquife. Para poder estudar essas coisas, quando estiverem diante disso, recomendo a vocês que lancem mão de um dicionário de português. Eu sou professor de hermenêutica, eu tenho até livros livro de hermenêutica, eu só tenho um livro. Tenho alguns livros publicados, mas de hermenêutica eu só tenho um. E uma das coisas que eu ensino é não se deter a essas palavras na tradução e pensar que é algum tipo de palavra oculta que só tem apenas dentro da Bíblia, dentro da teologia. Esquece esse negócio. Vou colocar na tela aqui um dicionário de português, é um dicionário online que eu gosto até por facilidade de uso e é um site gratuito. É o dicionário Priberan, mas você usa o da sua preferência, tá? Mas eu gosto do Priberan. Vamos ajustar essa tela aqui, senão vocês não veem meu rosto. Aqui, ó. Eu já tinha deixado no ponto, né? Só não ajustei a tela. Esquife, tá aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver se aumenta essa tela aqui, melhora um pouco. A gente, olha lá, ó. Esquife, no dicionário Priberan. Olha lá. Pequena embarcação ao serviço de outra maior, embarcação desportiva de remos. E a terceira opção, caixão funerário, ataúde, féretro, tumba, né? Pequeno leito modesto. E aí eu deixo até na tela para vocês aqui uma das definições, tá aí, o esquife. Né? A terceira definição que o Priberan propõe é caixão funerário. Eu pesquisei esse negócio, olhando para essa palavra, a palavra usada no Novo Testamento, o grego original, ele sugere, pode ser, né? Pode ser tanto uma plataforma onde eu colocava o caixão em cima, ou o próprio caixão. Isso é esquife, tá? Nas traduções mais novas da Bíblia, e até a Almeida 21, que eu gosto aqui, a Bíblia Almeida do século 21, já traz o caixão, tá? Traz aqui, ó, caixão. Jesus tocou no caixão do versículo 14. Pode ser que tenha ali algum tipo de plataforma, de mecanismo, onde eu colocava o caixão em cima e Jesus tocou em um desses dois, tá? Então, se vocês se deparando com essas palavras que não são do seu domínio gramatical, consulte o seu dicionário de português, que eu vejo que ali resolve muito dos seus problemas. Se você quiser um dicionário para comprar, eu gosto do Roais, esse aqui, ó. Não é tão caro, tá? Que vocês encontram livrarias livraria de escola, que vende coisa de escola, então é no Roais. Esse aqui é o pequeno Roais, mas tem o grandão também. Ajuda muito na definição da palavra, conceito, tá? Então é interessante. O Roais, eu não ganho nada do Roais, então compre o dicionário de vocês. Mas esse aqui ele é bem conceituado para o pessoal que trabalha com língua portuguesa. Tá? O que nós temos aqui no texto? Primeira coisa a ser destacada aqui é que não se trata de um simples velório, tem um ponto cultural aqui, que é o detalhe de ser uma viúva que estava enterrando o seu único filho. Nós vamos chegar aqui, ó, chegar de viagem, viram na porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão acompanhava. Então a questão cultural aqui, gente, hoje existem muitas profissões femininas. Existem mulheres que conseguem viver sozinhas, sem um companheiro, sem um filho, independente da previdência social, de uma aposentadoria. Existem muitas profissões que são exercidas por mulheres que têm uma boa recompensa financeira e é capaz de seguir adiante, sendo que você faz questão de um companheiro porque você quer, uma questão emocional, afetiva, mas não é necessidade financeira, tá?
E é um privilégio as mulheres que podem escolher essa condição. Aqui no tempo do Novo Testamento não era bem assim. Havia poucas profissões femininas, né? Muito do trabalho era braçal, especialmente nas classes mais baixas. Então as mulheres dependiam muito de um familiar próximo, homem. Se você tudo bem que historicamente tem alguns séculos de diferença, mas se você olhar de Ruth e Noemi, você vai perceber isso. Quando dispensa as noras, o que ela fala? Eu tenho filhos para você, né? Volta para sua família, porque eu estou viúva, meus filhos homens morreram, vou passar fome. A condição era essa, tá? Então, quando essa mulher viúva, então ela não tem um marido para cuidar dela, para trabalhar e trazer o sustento para casa. Tudo bem, eu tenho meu filho. Então o filho vai dar o sustento e vai garantir até o último dia de vida dela. Agora esse menino está morto, né? Esse filho está morto. Então eu não tenho mais a condição, não tenho mais aquele que pode me dar alguma condição financeira. Aquele que pode me dar algum apoio, tá? Então a situação de desespero aqui não é só de enterrar o filho, é o desamparo básico, é não ter com que se sustentar ali nos próximos dias. Talvez isso justifique essa grande multidão aqui que segue, ó. Porque eu tenho pessoas que estão compadecidas dessa condição. Então chega Jesus e o Evangelho registra que Jesus se encheu de compaixão e disse: não chores. Não chora. Se eu ler até o 13, não sabendo que é Jesus, eu posso fazer um julgamento errado aqui. Eu estou diante da viúva, que agora não tem quem a sustente, não tem profissão, está sozinha, a cidade inteira está chorando, e ele fala: não chora. Então Jesus, aparentemente, né, estaria sendo rude com essa mulher. Rude, mas então não tem condições. Tá? Você está pedindo para não chorar? Olha a situação dela. Só que antes de dizer não chores, registra o texto que Jesus se encheu de compaixão dela. Então ele se aproxima, né, tocou no caixão, tocou no esquife. Então, ou ele tocou na urna funerária, ou ele tocou na plataforma que levava a urna, mas enfim, ele encostou e fez parar. Né? Porque quando ele encosta lá, as pessoas pararam. Então ele disse: levanta-te. Viram? Tenta imaginar a cena, todo mundo chorando desesperado, possivelmente algumas pessoas já comentando que aquela viúva ali vai sofrer muito, vai viver de esmola, vai viver de comer comida jogada fora dos outros, né? Vai viver da compaixão das pessoas daquela cidade por não ter quem cuide dela. E então alguém para e diz: não chora não. Não chora como? Você bateu com a cabeça? Tá doido? Ele para o cortejo, colocando a mão ali no esquife. Vamos ficar a dúvida aqui se é diretamente no caixão ou se é na plataforma. E ele diz: levanta. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então aqui está o milagre feito. Vamos para alguns detalhes aqui? Jesus não orou para fazer esse milagre. Qualquer profeta faz uma oração e pede a Deus um milagre. Jesus não é qualquer profeta, Jesus curou com o poder dele. Dado pelo Espírito Santo, Jesus usa essas palavras: o Espírito Santo está sobre o Espírito de Deus. O Espírito Santo não. O texto diz: o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu, né, para libertar, para curar. E o texto bíblico segue. Jesus cura com o poder dele, ele não faz uma oração. Ele não é um simples profeta que, por mais ungido que seja, é apenas um tipo de mediador. Ele ora a Deus para o milagre aconteça. Né? Não estou dizendo mediador de todas as orações, naquele momento, né, o mediador da graça de Deus, o milagre de Deus. Então, aqui o próprio Cristo faz o milagre. Outro destaque importante: a mãe não clama, ninguém clama, os discípulos não clamam, ninguém pede a Jesus esse milagre. Mas a compaixão de Jesus é o motor desse milagre. É quem
faz com que esse milagre aconteça. A compaixão de Jesus, o modo como Jesus se compadece da situação dessa família, se torna aqui o motor do milagre. Ou eu posso considerar, podem me acusar de heresia, de má interpretação, porque eu não tenho tanta base bíblica para afirmar o que eu vou afirmar agora. Mas talvez o nosso choro seja uma oração a Deus. Talvez somente o nosso choro seja algo que chama a atenção de Jesus e faz com que ele se compadeça de nós. O choro sincero, o choro de dor, de desamparo, né? Na presença de Deus. Quem sabe só o choro não é uma oração. Podem me julgar quanto a essas palavras, mas quem sabe só o choro. Quantas vezes você não tem forças para orar, mas você tem força para chorar. Então chore, mas chore na presença de Deus. Aqui, Jesus não curou porque alguém pediu, que alguém estava olhando. Ele curou porque ele teve compaixão. E aí, dada a compaixão, ele ressuscita aquele menino e agora está cuidando daquela mãe ao ressuscitar o filho, ao ressuscitar aquele que poderia ser, que agora será, né, o provedor daquela casa. Claro, ainda vai trabalhar muito, vai passar por dificuldade, vai ter sua própria vida, mas a vida interrompida, Jesus agora restituiu essa vida. E agora começa a polêmica, que eu acho que é o grande objetivo de todos vocês aqui. Jesus poderia tocar o esquife? Será que Jesus feriu a lei com isso? E eu fiz questão de deixar no ponto. Números capítulo 6 fala aqui da lei do nazireado. Eu sempre erro. Nazireado. Acho que eu falei nazierado da outra vez. Mas agora vocês estão lendo aí o correto. A lei do nazierado. É a lei quanto aos nazireus. E Jesus era nazireu. Lá no versículo 6, ó, Números 6:6, entre todas as ordenanças dos nazireus, está dizendo aí: não se aproximará de nenhum cadáver durante todos os dias da sua separação para o Senhor. Portanto, do dia em que o nazireu se consagra a Deus, ele deve ficar longe de cadáver até o dia da sua morte, ou o dia que ele vai deixar de ser um nazireu. Se eu olhar com calma para o texto, e aí eu gosto de olhar para a literalidade do texto. Eu gosto de olhar, eu ensino nas aulas de hermenêutica, tanto da minha escola quanto da faculdade que eu sou professor, eu sempre digo, leiam a letra fria da Bíblia Sagrada. O que é a letra fria? Leia o texto. Leia o que está escrito. Não interprete antes de ler, mas leia e interprete a partir daí. Eu sempre ouvia, o nazireu não pode tocar um cadáver, o nazireu não pode tocar um cadáver. Mas quando eu olho para a lei, olha aqui, não se aproximará nenhum cadáver. Não está dizendo para não tocar, está dizendo para não chegar perto. Ricardo, essa Bíblia é sua. Tá bom. Vamos trocar a tradução então? Vamos pegar aqui a revista atualizada? Versículo 6, o que está escrito? Não se aproximará de nenhum cadáver, de um cadáver. Vocês querem o quê? Nova Almeida atualizada? Versículo 6, não se aproximará de cadáver algum. Uma tradução mais clássica aqui, tradução brasileira. Não se aproximará de um cadáver. Linguagem de hoje, eu tenho essa tradução aqui também. A linguagem de hoje, cadê? Linguagem de hoje. Versículo 6. O seu cabelo, por isso. Olha lá. Opa. Não deve se tornar impuro chegando perto de algum morto. A lei não proíbe de tocar no morto, proíbe de chegar perto do morto. Eu acho que quem vem com esse papo de dizer que Jesus infringiu a lei ao tocar no morto, não sabe nem o que está falando. Ele infringiria a lei até por ter chegado lá naquele cortejo, porque chegou perto do cadáver. Mas por que vocês criam polêmica, seus teolochatos? Né? Tem os teólogos e os teochatos, né?
Por que os teochatos criam polêmica em cima disso aqui, sendo que em todos os casos de ressurreição, Jesus chegou perto do corpo? Então vocês param de ser chatos. Mas é porque o texto diz que tocou o esquife, né? E aí vem a polêmica, o que é esquife? Eu expliquei para vocês. E que Jesus não poderia tocar, porque descumpriu a lei. Meu Deus, nossa, ficou impuro. Oh, pessoal, para de polêmica besta. Por acaso Jesus é um nazireu qualquer? É um pecador como você e eu que precisa, aos olhos do Antigo Testamento, de um ritual de purificação, de uma consagração, de um ritual de purificação quando fica assim? Se qualquer nazireu chegasse perto de um morto, ficaria impuro por 7 dias. Sim, quando Jesus chegou perto do morto, foi o morto que ressuscitou. Jesus transforma a impureza em pureza. Jesus tocou naquele caixão e deixou de ser um caixão, porque agora não tinha um morto lá mais. Ele trouxe vida para onde estava a morte. A impureza não contamina Jesus. É a impureza que se torna pureza. A morte não corrompe Jesus. É Jesus quem destrói a morte. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Para o nazireu, era impuro chegar perto de um morto. Quando Jesus, o Messias, o Filho de Deus, chegou perto do morto, o morto ressuscitou. A morte perdeu o seu lugar. Ao invés de Jesus ficar impuro, foi aquele lugar que ficou puro. Porque ali, agora tem um morto. Tem um vivo, desculpa, não tem mais um morto. Agora ali tem um vivo. O que eu posso aprender com isso? Uma aplicação que podemos usar hoje. Não importa a sua situação de desamparo, de impureza ou até de morte. Jesus vai trazer para você o amparo, a pureza e a vida. Aquela mãe estava desamparada. Jesus chegou e trouxe o amparo. Todo aquele carro funerário estava impuro aos olhos da lei. Jesus trouxe pureza. Aquele jovem estava morto. Jesus trouxe vida. E é isso que Jesus faz. E vamos finalizar? Não foi nenhum deles que foi até Jesus. Jesus foi até eles. Do mesmo modo que você e eu recebemos a Cristo sem buscá-lo. Ele nos buscou. Uma máxima que eu gosto muito, que eu não aceitei Jesus. Mesmo eu tendo um dia levantado a mão na igreja e dito, eu aceito a Jesus. Eu nunca aceitei Jesus. Foi ele que me aceitou, porque foi ele quem me buscou, foi ele quem me trouxe para o reino dele e ele quem me sustenta. E faz isso por você também. Eu acho que assim podemos finalizar o meu comentário sobre a viúva de Naim e sobre Jesus ter tocado ou não o esquife e as questões cerimoniais do Antigo Testamento aos olhos da presença do próprio Cristo nesse acontecimento. Então, fico por aqui. Reforço o convite, por R$20 por mês, fazer um curso completo de teologia, com aulas ao vivo, nessa seriedade, nos estudos que você vê aqui sábado à tarde. Tenho certeza que você não encontra facilmente nem nas melhores faculdades. Eu ouso dizer isso. Não quero desrespeitar ninguém, mas eu garanto a qualidade moral e acadêmica do meu curso. Mesmo sendo tão acessível no preço e na forma de ensino, mas está aqui para você. E eu espero que você se torne hoje um aluno da Escola Excelsior de Teologia. Clica aí no primeiro link da descrição desse vídeo, conheça minha proposta de curso, a grade curricular também está ali e você poderá aprender muito, pagando pouco e dedicando, é claro, algumas horas por semana para esse ensino. No mais, fico por aqui, deixa aí seu comentário, já que estamos numa gravação, mas daqui a pouco, assim que puder, eu respondo todos os comentários. Fico por aqui, Deus abençoe você e nos vemos nos próximos vídeos do canal Café e Teologia. E fiquem todos na paz do Senhor.